bem com vocês? Se você ainda não me conhece, sou a Juliana Coelho e seja muito bem-vindo ao canal. Bem, gente, hoje eu vou contar minha experiência de como eu consegui meu positivo com o primeiro ciclo com o indutor de ovulação, o Indux, que ele tem a mesma composição do Clomid, né? Então, eu vou explicar pra vocês como é que foi o começo de tudo isso aí, né? Como que eu decidi tomar o indutor de ovulação. Bem, pra quem não sabe, eu já tenho 3 filhos e eu tava tentando, né, gente, aumentar a família desde o ano retrasado. E aí, com o segundo mês de tentativa, eu engravidei do meu primeiro bebezinho, né, desse quarto bebezinho. E aí eu perdi esse bebezinho e 3 meses após a perda eu engravidei novamente. Então, gente, assim, meu histórico é que eu não tenho dificuldade para engravidar. Sempre foi muito fácil e muito rápido engravidar, né? Aí, após a segunda perda, que foi o problema. Um aborto retido bem complicado, que mexeu muito com o meu corpo, com meus hormônios. Para vocês terem noção, após o aborto retido, eu tive 2 meses de hemorragia. E o meu corpo não voltava ao normal, não correspondia, né? Não tinha um ciclo menstrual normal, não tinha nada. Então, após esses 2 meses de hemorragia, que quando eu fui... eu fiz vários exames, eu fiz ultrassom e tudo mais, eu descobri que essa hemorragia estava vindo porque ainda tinha restos ovulares do aborto, né? E aí, depois de 2 meses tendo essas hemorragias, o próprio corpo eliminou esse resto ovular e o meu corpo voltou ao normal, voltou a funcionar. Só que eu comecei a perceber que quando eu comecei as tentativas do meu bebê arco-íris, a coisa não rolava, o positivo não vinha. E eu comecei a registrar, né, num aplicativo chamado Meu Calendário, todo o meu ciclo, não só o ciclo menstrual, mas como o mês inteiro. Eu colocava o que eu sentia, como que era o meu ciclo, se tinha pouco fluxo, se não tinha, se eu tinha cólica, se eu não tinha, como que era o muco cervical. Eu colocava tudo nesse aplicativo para me conhecer um pouco mais. E aí passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e nada de eu ter um positivo, só negativo. Aí eu achei estranho, eu falei, poxa, se eu engravidei rápido nas 2 outras gestações, por que essa tá demorando, né? Alguma coisa tá errada. E aí eu percebi que tinha mês que eu não ovulava. Eu não tinha sintoma nenhum de ovulação. Eu não tinha cólica de ovulação, eu não tinha muco de ovulação, não tinha absolutamente nada. Então eu comecei a entender que o déficit estava na ovulação. Aí eu falei pro meu marido assim, amor, eu descobri um remédio que é um indutor de ovulação. Se o problema que eu não estou conseguindo ter meu positivo for ovulação, esse remédio vai resolver. Então eu fui na farmácia por conta própria. Gente, não faça isso, eu estou contando a minha experiência, tá? Se você tem condições de ir lá no médico e resolver seu problema, vá. Mas eu, como sou muito ansiosa, eu fui por conta própria mesmo. Aí fui lá na farmácia e comprei o Indux. Eu comprei esse Indux aqui. Ele é 50 miligramas, vem 10 comprimidos. Ele é um indutor de ovulação, como eu falei antes, né, gente? Como é que ele funciona? A gente tem que tomar um comprimido por dia, numa duração de 5 dias, tá? Então, a gente toma do 5º ao 10º dia. Mas tem gente que toma diferente. Eu, por exemplo, vi várias meninas num tópico, né, no Baby Center, que tomava do 3º dia do ciclo ao 7º dia do ciclo. E eu, assim como muitas aqui que estão assistindo esse vídeo, ficam um pouco na dúvida, eu falei assim, eu vou arriscar tomar do 3º dia do ciclo ao 7, né? Porque é aquele negócio, gente, quando você não vai no médico, você fica mais confusa ainda. Aí eu comprei o Indux por R$31,90, eu paguei R$31,90 nesse Indux. E aí decidi tomar do 3º dia do ciclo ao 7º. Pra quem não sabe como fazer esse cálculo do que é dia do ciclo, que deixa de ser dia do ciclo, eu vou explicar de uma forma muito simples. O primeiro dia da sua menstruação é o primeiro dia do ciclo, tá? Então eu tomei no 3º dia do ciclo ao 7º dia do ciclo. Aí, na bula diz que você tem que tomar um comprimido por dia. Se você fazer o tratamento e não engravidar até 3 meses desse tratamento, aí você pode dobrar esse comprimido. Aí você toma 2 comprimidos por dia, né?
Mas no meu caso, gente, como eu já falei pra vocês que eu fui ansiosa, sofri com 2 perdas gestacional seguida. Eu já não aguentava mais tanto negativo que eu falei, agora é tudo ou nada. Fui lá, comprei o remédio na farmácia, decidi que eu ia tomar o remédio, decidi que ia ser do terceiro descer ao 7º. E aí eu decidi também, por conta própria, tomar 2 comprimidos de vez. Eu já logo pulei a etapa, né? Em vez de eu esperar 3 meses pra ver se vai dar certo, eu já fui logo direto no é tudo ou nada. Aí eu tomei 2 comprimidos por dia, começando no terceiro DC. Beleza, gente. Além do Indux que eu estava tomando, eu também tomei uma vitamina chamada Materna da Nestlé. Essa vitamina é para gestante, lactante. Eu comprei essa vitamina, foi a primeira vez que eu tomei também. E junto com o Indux, eu comecei a tomar essa vitamina o ciclo inteiro, né? E ajudou bastante, viu, gente? Ela não é muito baratinha, não. Eu paguei R$58 nela. E ela só dura 1 mês. Mas valeu a pena. Eu acredito que, assim, juntou tudo. Juntou a fé do meu marido, juntou a minha loucura de fazer acontecer. Eu tomei o Indux, a vitamina materna, comprei um Ultrogestan para depois da ovulação tomar. E fomos pro ciclo do positivo, né, gente? E agora eu fiz uma colinha aqui pra vocês, porque eu quero falar pra vocês como é que foi, se eu tive alguma reação, algum sintoma ao tomar a medicação, né? Então eu vou falar aqui pra vocês. Bem, a minha última menstruação foi no dia 13/10 de 2021, né? Foi no dia do meu aniversário. Eu comecei o Indux no terceiro dia do ciclo, então eu comecei o Indux no dia 13, 14, 15. Eu comecei no dia 15 de outubro, 16, 17 e terminei no dia 17 de outubro, né? Eu tomei 2 comprimidos por dia, no mesmo horário, tá, gente? Eu tomei 2 comprimidos por dia, sempre à noite eu tomava. E aí, no terceiro dia, no terceiro DC, que foi o primeiro dia do Indux, eu tive uma fisgadinha no baixo ventre, tá? Mas foi bem de leve e não era uma fisgada constante. Ela passava, ela não ficava o dia todo. Assim foi, essa fisgadinha foi no primeiro dia que eu tomei o Indux, né? No segundo dia do Indux, que foi no 4DC, eu tive um leve sangramento de escape, tá? Foi um leve mesmo, foi bem pouquinho. Não sei se pelo meu corpo não tá adaptado, acostumado a usar, né, esse tipo de medicação, acredito eu que deu um bug. Aí eu tive esse sangramento de escape, mas bem pouquinho mesmo, que só durou um dia, nem foi um dia, foi tipo assim, foi esporádico, um momento. E aí passou. No 5º e no 6º e no 7º dia, eu não tive sintoma nenhum, tá? Porque tem gente que fala que dá enjoo, que dá muita dor de cabeça. Eu não tive nada disso. Então foi bem de leve, foi só essas fisgadinhas. É bem sutil, que não foi constante. E o sangramento de escape que eu tive, que também foi bem de leve. Beleza, eu terminei a medicação no 7DC, certo, gente? Agora eu vou contar pra vocês como é que foi, o que eu senti após a administração do Indux, né? No 8º DC, que foi o primeiro dia após o Indux, eu não tive nenhum sintoma, continuei sem sintoma nenhum. No dia 9 DC, no segundo dia do Indux, aí eu comecei com o teste de ovulação. Por quê, gente? Na bula diz que o Indux, ele vai estimular, né, os folículos, né? Ele faz os folículos crescer e quando ele chega no determinado tamanho, aí ele rompe e aí sai o óvulo, né, para fecundação. Na bula diz, né, que você pode ovular de 6 a 12 dias após o primeiro comprimido do Indux, né? Comecei o teste de ovulação no segundo dia após o Indux, porque eu não sabia se eu poderia ovular antes ou se eu ia ovular realmente na data específica que a bula diz ou depois. Então, para mim não correr o risco de perder a ovulação, eu comprei os testes de ovulação, esses testes da China mesmo, esses rosinha, e comecei a fazer mais cedo, porque eu não queria perder. Gente, uma dica que eu dou pra vocês. Quem vai usar o Indux,
tem que comprar um teste de ovulação para você poder acompanhar realmente se você vai ter a ovulação ou não, para você não ficar perdido. Valeu muito a pena para mim. Então eu comecei os testes de ovulação no 9DC, no segundo dia após o Indux, né? No terceiro dia após o Indux, eu comecei a ter fisgada do lado direito e do lado esquerdo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quem toma indutor de ovulação corre um grande risco de ter gêmeos, tá? Um grande risco. E isso tá escrito na bula, não é a Juliana que tá falando não, tá escrito na bula. E aí eu comecei a sentir muita fisgada dos dois lados, porque na maioria das vezes, quando chegava perto do meu período fértil, eu tinha as fisgadas de um lado só do ovário, ou era no direito ou era no esquerdo. E quando eu tomei o Indux, eu comecei a ter nos dois ovários. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Vai que vem gêmeos aí. Aí, gente, pra continuar, no 11DC, no quarto dia após a ovulação, eu não tive nada. No 12DC, nos 5 dias pós-indux, eu entrei no período fértil, tá? Então, assim, 5 dias após o indux, o último comprimido do indux, eu entrei no período fértil. O que eu achei bem estranho nesse período fértil? Demorei muito para sentir o muco clara de ovo, que normalmente eu tenho todo o período fértil, o muco clara de ovo, e eu consigo detectar ele. Com o Indux, eu me senti muito seca, eu não via esse muco, eu não sentia esse muco clara de ovo, que é o muco do período fértil, né? Então eu senti essa diferença com a medicação. No 13DC, no sexto dia após o último comprimido do Indux, eu me senti um pouco úmida, mas não com muco clara de ovo, tá? E tive também uma cólica tipo menstrual. Até aí, beleza, né? No 14DC, que foi no sétimo dia após o Indux, eu comecei a sentir novamente as fisgadas no ovário, mas aí eu já estava no meu período fértil, né? No 15DC, 8 dias após o Indux, o meu teste de ovulação positivou, tá? Então, assim, gente, quando eu comecei as tentativas nesse ciclo do Indux, após a última medicação, o último comprimido, eu comecei a namorar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, né? Aí, quando o teste positivou, no 16DC, 9 dias pós-Indux, eu tive uma cólica insuportável, gente. Eu não conseguia andar, eu não conseguia tossir, eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia fazer nada, nem namorar dava, porque era muita dor, era uma dor insuportável mesmo, era uma cólica insuportável, que eu não conseguia fazer absolutamente nada. O que eu acho que aconteceu, gente? Um dia antes, o meu teste de ovulação positivou, e eu namorei nesse dia que o teste positivou. No dia, porque eu achei que eu estaria ovulando no dia do teste, porém, no dia seguinte eu tive essa dor insuportável, que você não consegue andar, você não consegue deitar, você não consegue levantar do sofá, porque tudo dói. Dói, mas uma dor insuportável mesmo, gente. Eu acredito que nesse dia foi o dia da minha ovulação. Foi o dia que realmente rompeu o óvulo e eu estava ovulando. A sorte é que eu namorei o que, gente? Um dia antes. Porque no dia dessa cólica é quase impossível você conseguir tentar alguma coisa. Aí, gente, depois do dia da ovulação, que o meu teste positivou, no dia seguinte eu tive essa cólica insuportável, né? E 3 dias depois dessa cólica insuportável, eu comecei com o Ultrogestan. Gente, eu paguei eu acho que 60 e poucos reais no Ultrogestan. Pra quem não sabe, quando a gente usa um indutor de ovulação, o nosso endométrio, ele afina. E pro bebê se fixar, ele precisa de um endométrio grossinho, né, gente? Então, para quem usa o indutor de ovulação, tem que usar o Ultrogestan após a ovulação, para que o Ultrogestan, que é progesterona,
possa engrossar o seu endométrio, para quando o bebezinho chegar até o endométrio, ele tá preparado, a casinha dele, né? Tá preparado para ele poder se fixar. E assim começar a gestação, né? Ele começa a produzir o HCG. Então, 3 dias depois daquela cólica insuportável, que eu tinha certeza que eu tinha ovulado, afinal de contas eu comprei os testes. Além do teste, meu corpo já estava dando sinal disso, com aquela cólica insuportável, né, gente? Era uma cólica, umas fisgadas muito forte no ovário. Aí eu comecei com o Trogestan, eu tomei o Trogestan por 10 dias, pós-ovulação. E aí, eu acabei continuando com esse Ultrogestão pós-ovulação, porque nesse período chegou a época de teste, né, gente? E aí, como eu contei no vídeo anterior, para vocês descobrindo a gravidez, eu descobri a gravidez faltando 5 dias para o atraso. E aí, eu continuei com o Ultrogestão, afinal de contas, eu já tive 2 abortos seguidos, né? Então, eu aproveitei e não parei com o Trogestan. Eu peguei o meu positivo e continuei com ele. Bem, o que é a minha resenha sobre o Indux? Assim, gente, a minha resenha do Indux, eu achei que ele me ajudou bastante, que eu consegui o positivo muito também pelo Indux, né? Além da parte sobrenatural de Deus, eu já contei pra vocês aqui, mas eu estou dizendo, da parte natural, eu acredito que o Indux me ajudou bastante, porque realmente meu problema estava na ovulação, que tinha mês que eu tinha ovulação, tinha mês que eu não tinha ovulação. E tanto é que das outras vezes foi tudo natural, eu não tomei indutor nenhum e eu engravidava muito rápido. E nessa vez eu não estava conseguindo engravidar e foi só tomar o Indux, pá, engravidei. Então eu engravidei de primeira no primeiro ciclo com o Indux. Eu gostei da experiência, né? Não posso dizer muita coisa porque eu só tive uma. Mas eu acredito que deu certo, sabe? Além de você usar a fé, você também tem que ter atitudes para que as coisas aconteçam, né? Então, assim que eu comprei o Indux, eu fiz uma oração aqui em casa, né? Pedi para Deus abençoar o remedinho, para que desse tudo certo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acreditava que eu não ia conseguir meu positivo no primeiro ciclo, porque eu via muitos tópicos no Baby Center, muitas meninas que demorou para conseguir o positivo 3 meses depois, né? Fazendo uso da medicação, que elas conseguiam positivo. E eu de primeira consegui. Então agradeço muito a Deus, né, por eu ter conseguido no primeiro ciclo. E a gente já tá aqui, já quase para descobrir o sexo do bebê. Tá tudo bem, graças a Deus. E é isso, gente. Eu espero que ter ajudado vocês com alguma informação para você que está em dúvida aí do indutor de ovulação. Eu também tive muitas dúvidas, eu procurei muito saber sobre a medicação quando eu fui tomar. E eu acredito que deu muito certo, porque eu fui bem corajosa, determinada e vamos que vamos. E aqui tô eu, né, gerando o meu arco-íris. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essas informações espero que tenha sido útil para vocês, né? E no próximo vídeo, gente, eu vou falar sobre os sintomas antes do atraso. E alguns sintomas que eu tive bem estranho, alguns sintomas de gestação bem estranho que eu tive, como por exemplo a nidação amarela. Você já ouviu falar na nidação amarela? Então, no próximo vídeo eu venho contando pra vocês o que é essa tal nidação amarela. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!